Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, como atualizar registro no banco de dados de acordo com o tamanho selecionado no Listbox, aula 59. Então, vou chamar o nosso formulário e vamos entender como está funcionando o nosso procedimento até o momento. Então, com o nosso formulário já ativo, vou na aba CAD Itens e vamos simular um cadastro. Observe, esses são os itens que eu tenho após clicar no nosso botão pesquisar. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer para estar editando um registro como esse? Vou dar um duplo clique nele, observe, que me expande um outro formulário com os itens editáveis. Ou seja, as informações que eu estou visualizando aqui são informações correspondentes à linha selecionada. Então, eu vou querer estar atualizando o estoque mínimo, por exemplo, que é correspondente à minha coluna do nosso listbox, observe aqui a nossa coluna, e a quantidade em estoque também, correspondente a esta outra célula da nossa quantidade de estoque do nosso formulário. E observe aqui o nosso tamanho, 4 polegadas por meia. É a informação que eu estou visualizando aqui relacionada à nossa coluna do listbox. No entanto, se eu marcasse, por exemplo, 5 polegadas por 3 quartos, será que ele está atualizando aqui no nosso listbox? Será que essa informação está voltando aqui para a nossa coluna do listbox atualizada? É isso que vamos estar simulando agora. Então, por exemplo, vou marcar aqui 5 polegadas, observe que ele me permite que eu marque mais de um item. Isso daqui não será possível, porque, obviamente, eu só posso atualizar um registro por vez. Então, vou desmarcar isso daqui e vamos também fazer um procedimento para não permitir isto. Então, a quantidade de estoque mínimo, eu vou atualizar aqui para que você possa entender que ele está atualizando. Vou mudar aqui para estoque mínimo de 10 e a quantidade de estoque para 20. Então, o que tem que acontecer nessa linha do listbox? Esse tamanho de 5 polegadas por 3 quartos tem que voltar para esta coluna. O estoque mínimo de 50 vai passar a ser 10 e a quantidade de estoque, que nesse momento está em 100, vai ter que passar a ser 20. Quando eu clicar no meu botão atualizar. Então, cliquei. Vamos observar o que vai estar acontecendo. O meu formulário que estava editável foi fechado. É me emitido uma mensagem informando que o meu registro possivelmente deve ter sido atualizado. Ou seja, user, que é o meu usuário, item com código 10.002. Aqui a sua descrição, porca universal, atualizado com sucesso. Então vamos verificar se realmente foi ou não. Se você observar, está aqui a minha quantidade de 10, estoque mínimo, e a quantidade de 20 para a quantidade de estoque. No entanto, o meu tamanho de 4 polegadas por meia não ficou como 5 polegadas, como eu havia selecionado. Ou seja, essa informação ainda não está sendo atualizada. Volto a frisar, eu não estou atualizando diretamente o listbox, eu estou atualizando o banco de dados, e do banco de dados é retornado para o nosso listbox as informações atualizadas. Perfeito? Já aprendemos em outros vídeos passados como atualizar diretamente o listbox. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que eu vou ter que criar uma verificação, vou ter que utilizar uma estrutura de repetição, a estrutura for, para verificar a quantidade de itens que vai ter dentro desse objeto. Para quê? Para que, obviamente, eu consiga verificar qual item está selecionado e verificar quantos itens eu tenho dentro do nosso outro formulário para, de acordo com as informações coincidirem, eu estar atualizando o item de forma correta. Como é que eu faço isso na prática? Vou descarregar o nosso formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Vou pressionar a tecla Ctrl mais R para ter acesso ao nosso Project Explorer. Ou se preferir, clique em exibir Project Explorer. Então o formulário que eu vou estar trabalhando será o nosso FRM edição e o nosso FRM principal. No entanto, vou trabalhar muito mais com FRM edição neste vídeo, perfeito? Então vamos lá. O que eu vou estar fazendo com esse FRM principal? Lembre-se, eu vou ter que verificar a quantidade de itens que estão listados nele e verificar qual item está marcado neste listbox. Então, com relação a essas informações, aí sim eu vou emitir uma ação para que, quando eu venho aqui no meu FRM edição, quando eu clique nesse botão atualizar, ele atualize de acordo com esse listbox aqui. Se você observar o nome dele, listb CAD itens tamanho item. Ou seja, eu vou verificar qual item agora eu marquei ao invés do que estava selecionado e vou atualizar correspondente ao item selecionado desse listbox. Então, primeiramente, vocês viram que é permitido que ele possa selecionar mais de um item. No entanto, isso daqui não vai poder mais. Então, para que eu faça isso, desabilite, basta eu selecionar o nosso listbox, vim aqui nas suas propriedades e vamos procurar aqui pela propriedade Multiselect. E está aqui a propriedade Multiselect e nesse momento eu estou com FM Multiselect Multi, ou seja,
está sendo permitido selecionar multi-seleções. Então vou desmarcar essa opção e vou marcar aqui a opção Multi-Select Single, ou seja, apenas uma seleção. Perfeito? Então vamos lá. Ó. A partir desse momento, se eu executar este formulário, repare que eu não vou conseguir editar mais do que um registro. Ó. Só consigo selecionar um registro por vez. Ó. Perfeito. Então o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Agora, vou dar um duplo clique no meu atualizar. Essa é a rotina que temos até o momento. Então, ela não verifica qual item está selecionado no nosso list box que eu acabei de fazer a correção no mesmo, perfeito? Então, vamos lá. Ó. Antes de eu sair atualizando, eu tenho que verificar qual é o item que está selecionado neste list box. Então, como é que eu faço isso? E também tenho que verificar qual é o item que está selecionado na minha linha daquele registro que abriu este formulário. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, abaixo dessa estrutura aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos trabalhar com a nossa estrutura with. Se você já acompanha o nosso canal, já acompanha o nosso conteúdo, sabe perfeitamente que quando eu coloco o with, eu estou trabalhando com as propriedades do objeto que eu colocar agora do lado. Então, se eu não informar o nome do formulário, eu vou estar trabalhando com dois formulários paralelos, o FRM principal e o FRM edição. Se eu não mencionar o nome do formulário, é porque eu estou trabalhando com as propriedades, os objetos do formulário ativo, que no meu caso é o FRM edição. Quando eu precisar trabalhar com o formulário principal, eu informo o nome dele antes do objeto. Eu também poderia informar o nome do objeto juntamente com o objeto do FRM edição, poderia, mas no entanto ficaria meio que redundante, quando não há necessidade de eu informar o nome do formulário, quando eu estou utilizando os objetos do próprio formulário. Então vamos lá, ó. Vou colocar o meu mi.listbkditens tamanho item. Então, se eu não informei o nome do formulário, você já sabe que eu estou trabalhando com um objeto deste formulário, o FRM edição. Então o que eu vou estar fazendo? Ó? Coloquei o meu it, mi.listbkditens tamanho item. Esse é o nome do nosso listbox, do nosso FRM edição. O que eu faço agora? Vou utilizar a nossa estrutura for, a nossa estrutura de repetição. Então, for quer dizer para o quê? Para a nossa variável x, partindo de 0. Por que de 0? Porque a quantidade de linhas do listbox, a sua contagem começa em 0. Então, vai até o quê? O to quer dizer vai até o quê? O meu FRM principal, observe que agora sim eu vou informar o nome do formulário, porque eu vou estar trabalhando com os objetos de um outro formulário. Ponto list o quê? List BK de itens, que é o nome do formulário que tem os itens listados lá quando eu clico naquele botão pesquisar. Ponto list count, ou seja, a contagem dos itens listados. E lembre-se que eu tenho que subtrair 1. Por que eu tenho que subtrair 1? Porque a contagem começa em 0 do list box. Se eu não fizer isso, quando ele tentar encontrar o último registro, ele não encontrará e dará um erro. Então, por isso que eu coloco esse "-1 no final do código. E agora vem a nossa estrutura de verificação, nosso if, que quer dizer assim, se o quê? Se o meu, como eu disse para vocês, não vou informar o nome do formulário do objeto que eu estou utilizando nesse momento. Então, vou colocar apenas .listB, observe, o listB, vou verificar o quê? O meu listbk de itens.list. Vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou apagar isso aqui, vou colocar novamente. Não vou informar nem o nome do formulário e nem o nome do objeto, porque eu já coloquei aqui dentro da estrutura with, ó. Então, se eu colocar um ponto, eu estou trabalhando com as propriedades de quem? Do meu listbk de itens tamanho item. Então, vou chamar a sua propriedade, que é a propriedade list. E o que eu vou estar fazendo com ela? Vou verificar se é o item que está selecionado. Ó. Então, vamos lá. Ó. List, abro o meu parênteses e informo a nossa variável x, que vai partir de 0. Vou verificar o quê? Vou verificar se ela é igual, vou verificar se ela, na minha coluna 1, lembre-se que a minha primeira coluna do listbox é a coluna 0, então se eu estou informando 1, é a minha segunda coluna do listbox. Então eu estou verificando se ela é igual a quê? Se ela é igual a tamanho. Essa variável tamanho declaramos no vídeo passado. Então lembre-se que a variável tamanho está declarada do tipo público, ou seja, quando eu clico naquele listbox, a minha variável tamanho captura o valor do tamanho daquela coluna correspondente. Perfeito? Vou colocar o nosso tem, que quer dizer então, se essas informações forem condizentes, ou seja, se elas forem iguais, o que estiver listado no meu objeto que me lista os tamanhos, e se a minha variável tamanho que armazena o tamanho daquele outro item, daquele outro listbox, forem iguais, ou seja, se eu marcar aqui, por exemplo, 1/2, e se ele for igual 1/2, então o quê? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou utilizar a nossa estrutura for
novamente, e vou colocar uma outra variável. Vou colocar minha variável y. E vou dizer que ela vai partir também de 0. E vou fazer o quê? Eu vou fazer com que ela vá até o nosso ponto list count, ou seja, até a contagem dos itens listados do nosso list B, cada item tamanho item. E vou subtrair 1. Novamente. E o que fazemos agora? Bom, agora eu vou utilizar uma outra estrutura de verificação. Por que isso? Lembre-se, eu tenho que verificar se as informações são condizentes e também tenho que verificar qual é o item que está selecionado. Então eu vou colocar aqui um if, vou colocar o meu .select, tet, abro o meu parênteses e formo a minha variável x. Então vou verificar se a minha linha, que vai estar percorrendo uma por uma, se na minha linha x, se ela estiver igual a true, ou seja, se ela estiver marcada, então o que? O que eu vou estar fazendo? Eu vou simplesmente executar toda essa ação que está sendo executada aqui abaixo. Isso aqui eu não vou mexer nela. A única coisa que eu vou estar mexendo nesse momento será o que? Vou descomentar isso daqui e vou retornar o que para essa coluna de número 10. Essa coluna de número 10, lá no meu banco de dados, é a coluna que armazena o tamanho do item. Então, simplesmente, eu vou estar informando para ela o que? Eu vou estar informando para ela o que estiver listado aonde? Na minha variável y, que armazena as minhas linhas, na minha coluna 1. Perfeito? Não sei se você entendeu a lógica. Se você está acompanhando nosso curso até agora, tenho certeza que vai entender perfeitamente o que eu estou fazendo. E, obviamente, a gente pode estar debugando o código no final que eu terminar a implementação. Bom, feito isso, o que eu vou estar fazendo agora? Basicamente, está terminando a nossa estrutura. O que eu vou precisar, obviamente, é fechar as nossas estruturas for e as nossas estruturas ifs. E, claro, colocar um exit for para que eu não fique fazendo verificações desnecessárias. Então, por exemplo, vou colocar aqui um exit for. Se satisfazer essa condição, então ele vai entrar dentro dessa condição, vai atualizar todas as informações conforme estão aqui e vai parar nesse exit for, ou seja, ele não vai voltar a verificar. Por que ele não tem necessidade de voltar a verificar? Porque eu só posso marcar um item por vez. Então, se ele já encontrou o item que eu estou marcado, não há porquê ele procurar um outro item se eu marquei um outro. Se eu só posso marcar um de cada vez. Entendeu a lógica? Então eu já coloco meu exit for para sair da nossa estrutura de repetição, para que ele não venha ficar verificando vezes por vezes outros itens desnecessariamente. Então, coloco o nosso end if para fechar o nosso segundo if aqui, ou seja, esse primeiro if aqui, na realidade o segundo. E o que eu faço agora? Abaixo desse end if, eu vou colocar simplesmente o nosso next x, o nosso next y, para fechar a nossa estrutura for next, para fechar a nossa estrutura for y, que está aqui abaixo, perfeito? Então, toda vez que eu tiver um for alinhado, primeiramente eu fecho o que vier após o primeiro e por último que eu vou fechar o primeiro, beleza? A mesma situação para as estruturas ifs. Observe que eu já fechei essa segunda, a primeira ainda está em aberto. E é o que eu vou estar fazendo agora, eu vou estar fechando as demais. Então, o que eu faço abaixo do nosso next y? Simplesmente eu vou colocar um exit for também. Por que eu vou colocar um outro exit for? Lembre-se que eu tenho duas verificações. Eu tenho uma verificação para verificar se o item está selecionado. E tem uma verificação para verificar se o item está selecionado. Essa verificação aqui, observe. Essa aqui eu verifico qual é o item que eu marquei do tamanho, para que eu possa atualizar conforme o tamanho selecionado. E tem uma outra verificação aqui, que eu verifico se a informação que está nela é igual a tamanho, perfeito? Então eu tenho duas verificações. Então, obviamente, se eu encontrar as duas, não há necessidade de eu ficar verificando demais itens, pois eu só posso marcar um item de cada vez. Então, por isso, desse outro exit for. Eu sugiro a você que sempre aprenda da seguinte forma. Por exemplo, comente esses comandos que eu estou colocando exit for e debugue você mesmo o seu código. Você vai ver que ele vai encontrar o valor, vai atualizar o valor e, no entanto, ele vai continuar procurando, Se eu tenho 15 repetições, ele vai fazer 15 vezes essa repetição. No entanto, digamos que eu tivesse selecionado a primeira linha. Ou seja, ele atualizaria a primeira linha e voltaria a continuar procurando as demais linhas, sendo que não haveria necessidade, já que eu atualizei a primeira linha e eu só posso selecionar uma linha por vez. Entendeu a lógica? Então é isso que esse exit for está fazendo. Está fazendo com que o meu código rode muito mais rápido. No entanto, se eu não colocar o exit for, vai funcionar mesmo? Vai. Só que o desempenho do código vai ficar um pouco mais lento. Beleza? Eu lembro que eu tenho apenas 15 itens listados nesse momento. Mas se eu tivesse 1000 registros listados, ou seja, ele faria 1000 vezes a repetição desnecessariamente, sendo que quando ele encontrasse esse registro, não precisaria ficar repetindo vezes por vezes. Então, abaixo desse segundo exit for, o que eu coloco?
coloco o nosso end if para fechar aquele primeiro if. E claro, vou colocar o nosso next x para fechar o nosso primeiro for x, perfeito? Temos aqui já o nosso comando para fechar o nosso banco de dados, aqui eu não mexo. Tem a nossa rotina para atualizar o list box, também não tenho que mexer. Aqui já vem o descarregamento do nosso formulário FR medição e aqui já vem o MCG box informando qual registro foi atualizado. Então basta eu salvar dando Ctrl B e vamos fazer um teste. Confesso que como são dois for e como são duas estruturas trabalhando com formulários diferentes, até eu mesmo me confundi agora. Então vamos verificar se realmente ele está verificando o item que é para estar verificando, senão a gente faz a correção juntos. Então vamos lá, ó. Vou executar diretamente aqui, chamando pelo nosso botão. Poderia pressionar lá o F5, chamarei o formulário da mesma forma. Então vamos lá, CAD itens. Então vou clicar no meu pesquisar. Vou pegar, por exemplo, esse item aqui, ó, novamente, ó, o item de número 3. Vou dar um duplo clique nele. Lembre-se que o tamanho do mesmo, ó, 4 polegadas por meia. Perfeito? Então aquela minha estrutura vai verificar a quantidade de itens que tem dentro desse e vai verificar qual item desse está selecionado. Ou seja, ó, o meu list index, que é meu índice de listagem, ele captura o valor da linha. Ou seja, a primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1, a terceira linha é a linha 2, a quarta linha é a linha 3 e por aí vai. Ou seja, o list index captura o valor da linha e não o texto que está na linha. Perfeito? Ou seja, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, ou seja, está na minha terceira linha. Quando o meu x lá for começar a repetição, não me lembro agora se é o x ou o y, se não me engano é a variável y, vai valer 3. Quando ela valer 3, ela vai fazer a atualização da linha correspondente. Então vamos lá, ó. Vou mudar um valor aqui. Não lembro se eu coloquei o ponto de interrupção ou não, deixa eu verificar, não coloquei. Então vamos, primeiramente, sem debugarmos o código. Vamos fazer diretamente para ver se vai atualizar ou não. Depois a gente debuga o código para entendermos com mais calma. Então observe, ó, mudei de 15 para 30, ou seja, essa terceira linha aqui, onde tem 10 e 20, vai passar a ter 15 e 30. A minha polegada aqui está com 4 polegadas e meia. Eu vou marcar ela, por exemplo, para 5 polegadas e 3/4, ou seja, essa informação aqui de 4 polegadas por meia tem que ser alterada para 5 polegadas por 3/4. Vou clicar no meu atualizar, cliquei. Era esperado end with, então cometemos apenas um vacilozinho aqui, abaixo desse next x, deixa eu verificar se é abaixo do next ou acima. O nosso with está acima do for, então o nosso nosso end if entra aqui, ó. Então end with, perdão. Então vou clicar novamente para continuar o código e vamos verificar se vai atualizar ou não de forma correta. É o registro número 3. Então vamos lá, ó. User item com código 10.002, porca universal atualizado sucesso, vou dar um OK. Vamos verificar. Observe que ele não atualizou aqui, ó, o tamanho da forma correta, atualizou. Deixa eu verificar, pesquisar aqui novamente, só para que a gente possa exemplificar. Então, aparentemente, ele não atualizou o tamanho, não atualizou o estoque mínimo e nem a quantidade de estoque. Vamos fazer um novo teste só para que eu possa entender melhor. Vamos lá, ó. Vou novamente marcar o 5 polegadas por 3/4. Vou marcar aqui novamente com 15 e também com 30. Ó. E vou clicar no meu atualizar. Cliquei. Então, ele diz novamente para mim que foi atualizado. Vou dar um OK. E observe que não está atualizando. Então, como eu disse, vamos debugarmos para corrigir e vamos aprender juntos. Ó. Vou fechar o formulário, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic e vamos colocar um ponto de interrupção lá no nosso FR Medição. Exibir, Project Explorer, FR Medição, duplo clique no nosso atualizar e vou colocar um ponto de interrupção. Vejamos, vou colocar desde o princípio. Ó. Vou colocar aqui na minha primeira estrutura which. Provavelmente, como eu coloquei um exit for, ele está saindo da repetição e não está atualizando o registro, perfeito? Então, possivelmente é isso. Vamos entender o porquê que ele não está encontrando o registro. E agora vamos debugar e vamos aprender juntos. Então, Visual Basic. Vou chamar o nosso formulário por aqui mesmo, por esse botão. E vamos lá fazer uma nova simulação de atualização de registro. Então, CAD itens. Então, vou clicar no pesquisar. Pesquisou novamente o registro, vou pegar o mesmo registro que já vimos duas vezes que não está sendo atualizado. Vou dar um duplo clique nele. Até aí nada diferente. Vou marcar como 5 polegadas por 3/4, que esse é o tamanho que eu quero estar alterando. De 4 por meia para agora 5 por 3/4. Vou mudar aqui de 10 para 20. E mudar a quantidade de estoque para 40. Vou clicar no meu atualizar. Vai abrir a nossa janela do VBE já com o nosso comando aqui pausado. Ó. Observe que a linha que está em amarelo é a linha que está sendo verificada. Então vou pressionar o F8 para estarmos debugando, perfeito?
Então, para debugarmos um código, pressionamos a tecla F8. Então, eu vou pressionar aqui o F8. Observe que ele está fazendo o que? Meu X vai, nesse momento está vazio, vai partir de 0 e vai até o que? Meu list B, caditens 10, ou seja, vai de 0 a 10 registros. Ou seja, vai fazer a verificação, vai fazer a contagem de 0 a 10. No entanto, como eu coloco aquele menos 1, vai de 0 a 9. Então, F8. Vou verificar o que? A minha variável tamanho está armazenando 4 polegadas por meia. Eu ensinei na aula passada, inclusive eu fiz um MCG Box de forma didática, mostrando o que é que está sendo capturado, como capturar e o que está sendo armazenado na variável tamanho. Então, para não ser repetitivo, na aula de número 58, fizemos isso, perfeito? Então, a variável tamanho apenas manipulei já nessa aula. Então, a variável tamanho está armazenando, nesse momento, 4 polegadas por meia. Então, essa informação está sendo armazenada é a informação da coluna correspondente quando eu cliquei naquela linha, perfeito? Então, se eu colocar o cursor sobre o meu list aqui, o meu list está me dizendo que ele tem 7 polegadas por meia. Observe que é o que está listado nesse momento nele, 7 polegadas por meia. Se eu colocar o cursor sobre a minha variável x, ele está me dizendo que a x vale 0. Se eu pressionar o F8, observe que ele já foi para o meu end if, ele não entrou dentro dessa estrutura, Vai novamente voltar, minha variável x nesse momento vale 0. Agora, como vai fazer o próximo laço, vai valer 1, Pressionei o F8. Minha variável x agora vale 1, ou seja, vai valer de 0 até 9, ou até encontrar o registro e depois para e fazer a verificação. Então, vou pressionar novamente o F8. Então, enquanto ele encontrar o valor que seja coincidente, ele não vai, obviamente, não vai entrar dentro da estrutura if. Então, vamos lá, Vou pressionar aqui o F8 novamente. Observe, minha variável x agora vale 2. Então, enquanto ele não encontrar esse valor aqui, tamanho igual esse listado aqui, observe que nesse momento é exatamente o valor que estão iguais, ele não vai entrar dentro dessa estrutura aqui for. Então, nesse momento, se você observar, vou dar um zoom para que fique mais fácil. 4 polegadas por meia é o valor que está armazenado na variável tamanho. Qual é o valor que está na minha listagem nesse momento? 4 polegadas por meia, ou seja, é o mesmo valor. Se são os mesmos valores, o que vai acontecer? Vou pressionar o F8. Observe que agora, se ele entrou dentro da minha estrutura for, y, minha variável y parte de 0 e vai até a quantidade de itens que estão listados aonde? No nosso list box, que me mostra a quantidade de tamanhos do nosso FRM edição. Ou seja, agora vai de 0 a 15. No entanto, como eu estou subtraindo 1, vai de 0 a 14. Perfeito? Então, vou pressionar o F8. Ele vai verificar o quê? Ele está verificando se a minha variável x é igual a true. Na realidade, aqui não é um x, Já encontrei um erro. Aqui é um y. Eu tenho que verificar se a variável y ela está selecionada. Se ela estiver, então aí sim ele vai estar verificando, perfeito? Então, um errozinho já encontrei. Aqui não é um x e sim o y. Porque é um y porque eu estou verificando essa estrutura for aqui, abaixo, e não a de cima, perfeito? Então, deixa eu mostrar aqui aquele formulário para ficar mais fácil a compreensão, Então, dentro desse list box aqui, eu tenho 15 itens. Então, a minha variável y vai estar armazenando o list index de cada linha dessa daqui. Lembre-se que o meu list index é meu índice de listagem. Não captura o valor, não captura o texto que está na célula, vamos dizer assim, da coluna. E sim o valor da linha. A primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1, a terceira linha é a 2 e por aí vai. Nesse momento, o meu list index vale 2. Se você observar, a minha primeira linha é a 0, a segunda linha é a 1. E a minha terceira linha é a 2, que é a que está marcada. Então, como eu coloquei um y agora, vamos ver se ele ainda vai funcionar ou não. Se não, a gente para o código e depois voltamos a debugar. Vou pressionar o F8 e ele vai verificar o que? A minha variável y, que vale o quanto? Vale 0 nesse momento. É igual a true? Não é, porque não está marcada a variável, não está marcada o meu item de número 0. O item de número 0 é a minha primeira linha. Como não está marcado, ele não vai executar nada disso daqui para mim. Perfeito? Vou pressionar o F8. Não executou nada. Observe, next C. Voltou novamente. A minha variável y é igual a true? Está me dizendo que sim. Deixa eu verificar. Minha variável y tem um valor de 1, é igual a true? Não, não é. Mas ela está me dizendo que sim. Provavelmente ocorreu isso porque como a gente colocou no meio do caminho a estrutura, iria dar um erro. Mas vamos lá, ver o que acontece. Vou pressionar o F8. End if, next x. Variável y igual a 2 é igual a true? É, agora sim. Esse é igual a true. Ou seja, é essa que está marcada. Vou pressionar o F8. Confesso que eu imaginei que ele ia entrar dentro da estrutura porque pegou o código em andamento, a correção, mas não entrou, então está funcionando perfeitamente até o momento. Então, entenda o seguinte, minha variável y vale 2 nesse momento.
Repare, que é exatamente o que eu disse a você, ó. Se vale 2, eu estou capturando a terceira linha do list box. Então, ela está marcada, ó. Se ela está marcada, essa condição é verdadeira, ó. Selected y igual a true, então, se a minha linha está selecionada, então faça o quê? Faça isso daqui para mim, ó. Então, vou pressionar o F8, vai estar ativando o meu arquivo, vai estar agora ativando a minha planilha número 3, a minha variável linha vai armazenar o valor, que é o valor da linha que está esse item, e vai atualizando os registros, ó. Observe, ó. Vai atualizar. Observe aqui que está listado, ó, no meu objeto, ó. Vou colocar o cursor aqui sobre o list, ó, e observe que ele vai estar devolvendo para essa linha, que é uma variável, para esta coluna de número 10, esse valor aqui, ó, 5 polegadas por 3 quartos, ou seja, antes eu tinha 4 polegadas por 3 quartos, 4 polegadas por meio, não lembro. Mas agora eu vou ter 5 polegadas por 3 quartos, ou seja, eu estou substituindo os tamanhos. Agora sim, aparentemente está funcionando o nosso código, ó. Então vou pressionar o F8 novamente. Atualizou. Possivelmente. Vamos colocar aqui o cursor sobre o banco de dados só para que a gente verifique, ó. Se você verificar, tá lá o nosso banco de dados já atualizado, ó. Tô com ele momentaneamente aberto aqui no modo leitura, tá lá no modo administrador e tá lá, ó, 5 polegadas por 3 quartos na minha terceira linha, na minha coluna 10, já atualizado. No entanto, claro, temos que ver se ele vai salvar, vai fechar o banco de dados e devolver atualizado para o nosso list box. Então vamos lá voltar ao nosso VBE, vamos pressionar o F8 e vai atualizando, ó, conforme as linhas para as nossas colunas correspondentes, ó. Vai entrar no meu exit for, como eu disse a você, ele já encontrou o item que está marcado. Então não precisa ele verificar mais itens, pois eu só posso marcar um item de cada vez. Então o exit for faz isso para mim, ó, sai do laço, ó. F8 vai sair agora do outro laço, porque não precisa eu verificar agora o item que está selecionado no meu outro list box, do outro formulário, não precisa também, porque eu já encontrei o item. Então também sai do laço, vou pressionar o F8, end with, para fechar a estrutura with. Aqui vou fechar o meu banco de dados salvando o mesmo. Fechou. Aqui vai executar o meu atualizar list box, ou seja, vai atualizar o nosso list box com as informações. Observe. Aqui, no caso, vou voltar aqui para a janela do VBE. Observe aí, vai limpar, vai carregar os dados. Então, como eu tenho 10 registros, se eu não estiver enganado, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, ó. A minha linha list box nesse momento vale 1. Observe aí, vou pressionando aqui o F8. Obviamente, eu já poderia pressionar o F e só vermos o resultado, ó. Só para que você veja o funcionamento do nosso código funcionando perfeitamente, ó. Sobre essa linha list box, nesse momento a minha linha list box vale 5, ou seja, eu já estou na sexta linha. Então vamos aguardar mais um pouquinho, que já eu entro no final das linhas do list box do carregamento, ó. Nesse momento aqui a minha linha list box vai valer quanto? Vamos ver. Vale 8. Então estamos no finalzinho, ó. Quando terminar o carregamento, aí a gente entra onde? Observe, aparentemente parece que vai terminar o carregamento. Vou pressionar o F8. Entrou agora no meu unload FM edição, ou seja, vai descarregar esse formulário, ó. Pressionei o F8, descarregou, vai emitir aquela mensagem para mim. Observe, user item código tal, ó, 10.002, porco universal atualizado com sucesso. Vou dar um OK. Se você reparar, já está atualizado aqui. Observe. Observe que já aparece aqui, ó, 5 polegadas por 3 quartos para mim, 20 a quantidade de estoque mínimo e 40 a quantidade de estoque, ó. Ou seja, já está funcionando o nosso código perfeitamente. Então o único erro foi apenas que troquei a variável x, a variável y, pela variável x, quando o correto seria a variável y, perfeito? Dá um OK. Vou executar, finalizando o nosso código, e tá lá, ó. Então se eu executar novamente o nosso código sem o ponto de interrupção, vamos ver como é que vai ficar o funcionamento mesmo, ó. Vou tirar o ponto de interrupção. Vou parar aqui o nosso código e vamos clicar aqui no nosso formulário e vamos chamar o mesmo, ó. Então, CAD itens, pesquisar. Vou pegar esse registro aqui. Uma dúvida que ficou bem interessante. Vamos primeiro fazer uma simulação dessa forma, ó, sem eu informar itens quaisquer. Ou seja, quando eu clico pesquisar, ele traz tudo. Vou pegar esse registro aqui, por exemplo, de 4 polegadas por meia. Vou editar o meu quarto registro. Vou marcar ele como 7/2. Vou mudar aqui para 10. E aqui eu vou mudar, na realidade eu vou mudar aqui, por exemplo, para 6 e aqui para 12. Ó. Cliquei no atualizar. Vamos verificar se vai atualizar ou não. Ele já me informa aqui que foi atualizado. Se você observar que já está aqui o 7/2, o 6 e o 12. Perfeito. E se eu fizesse da seguinte forma? Eu viesse aqui, por exemplo, colocasse 10.000. Se eu colocar 10.000, no caso aqui só tem o número 1000, vai aparecer todos os registros, porque todos contêm o número 1000, ó. Perfeito? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vou pegar o registro de 10.009. Então, se eu botar o número 9,
pesquisar, vai trazer apenas ele, ó. Então, se eu editar esse registro, ó, editei. Então, eu só tenho um item listado nesse momento. Então, é uma nova simulação diferente. Vamos ver se o nosso código também está funcionando para essa situação. Então, está aqui o 3 polegadas por meia, que é exatamente a informação que está aqui nesse list box. 2 e 10 é as quantidades de estoque mínimo e quantidade de estoque. Vou mudar aqui para 40 e aqui eu vou mudar para 19. Vou mudar aqui, por exemplo, para 6 polegadas por 5/6. Vou clicar no meu atualizar, ó. De 3 polegadas por meia, vai passar a ter essa informação aqui, ó, 6 polegadas por 5/6. Cliquei no meu atualizar. Vamos aguardar que o meu seja carregado. Aparentemente, ó, use item código 10.009, parafuso sem cabeça, 3 polegadas por meia, que era a descrição que estava nele. Atualizar com sucesso. Vou dar um OK. Observe que a informação aqui, no caso, quando eu fiz isso, se eu clicar no... Observe que eu não estou visualizando a mesma alterada a informação, ó. Se eu clicar no pesquisar, vamos apagar esse registro e vou clicar no pesquisar para ver se quando eu trouxer todos, ele vai trazer atualizados ou não. Nessa situação aqui, com o item selecionado, não trouxe. Então eu vou clicar no pesquisar. Vamos descer aqui. E aparentemente, não atualizou o registro que estava editável quando eu fiz um filtro, ó. Então aí, vai ser questão para a nossa próxima aula. Eu espero que você tenha gostado. Reveja o vídeo, pois é um vídeo bem avançado. E até o próximo vídeo. Valeu!